Deus amado, Deus poderoso, Senhor, a Escritura diz que sem Ti nada podemos fazer. E assim nós cremos e estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, como alunos, como dependentes, como quem precisa de graça, de compaixão, de misericórdia, de perdão. É assim que estamos aqui nesta manhã, ó Deus. Não como quem sabe, mas como quem precisa aprender da fonte inesgotável que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, cujos planos e propósitos são altíssimos e jamais serão frustrados. E um dia, ó Deus, já está profetizado o triunfo do Deus Todo-Poderoso que ecoa sobre terra, céu e mar, e assim ecoará por toda a eternidade. Nós te glorificamos nesta hora pelo zelo que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, pela graça que o Senhor nos tem dispensado, pelo favor, pelas compaixões, ó Deus, pelo nosso entendimento, compreensão e reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor e que sem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós sequer poderíamos despertar a cada manhã. Ó Deus, a vida provém de Ti, a força para atravessar cada dia provém do Senhor. Ó Deus, a graça que nos sustenta, que nos faz querer viver, provém do Senhor. Por isso, Deus, nesta manhã nós tributamos a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração. E mais te pedimos compreensão da Escritura, para que o nosso tributo chegue ao ponto de atingir, ó Deus, a perfeição e glorificação ao Teu santo nome. Capacita-nos nesta manhã a aprendermos do Senhor, ó Deus, para sermos, como diz a Escritura, obreiros aprovados, e assim o Teu nome santo seja glorificado. Recebe, ó Deus, o nosso clamor, gratidão, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Nós vamos estar seguindo então o livro de Mateus, vendo particularidades que falam sobre o povo judeu, do objetivo do livro, né? O objetivo do livro é universal, é para o mundo, mas existe uma linguagem específica para alcançar os judeus. E se você pesquisar na internet os movimentos tem um nome, judeus messiânicos, né? Os judeus messiânicos, o que eles são? Eles são judeus que creem no Messias, em Jesus, Yoshua, né? Na linguagem deles. Então, existe muito desse movimento, mas esses judeus não serão arrebatados. Se morrerem hoje com essa fé em Jesus Cristo, estão garantindo a sua salvação. E nós já estudamos sobre isso. Morrer crendo em Jesus é uma coisa, e ser arrebatado é outra. Para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados, né? Desde que os frutos da minha vida não estejam contrariando isso. Eu não posso crer que Jesus é o Salvador e sair por aí fazendo tudo contrário à Escritura. Não é isso. Não se pode confundir. Eu acho que ninguém confunde isso. Mas crer em Jesus e ser salvo é uma coisa. Ser arrebatado na mudança da dispensação é outra. Crer em Jesus e ser salvo é uma coisa. Alcançar um ministério através desta fé em Jesus Cristo é outra. Amém? Nós temos estudado isso. Se você tiver dúvida, reveja o seminário 1 e 2, que está aí gravado, está aí disponibilizado na internet para o mundo inteiro, e você vai ver os estudos que nós temos sobre isso. Porque muita gente acha, eu sou crente, eu sou salvo. Amém. Sou crente, sou salvo. Mas sou crente, vou ser arrebatado? Não. A Bíblia não diz que o nível da fé que me salva é o mesmo nível da fé que me permitirá o arrebatamento. Não. A Bíblia não diz que é o mesmo nível. Ao contrário, mostra que é um nível bem diferente. E hoje, quando se fala em arrebatamento, as pessoas, se o arrebatamento fosse hoje, você subiria? A pessoa diz, claro, eu creio em Jesus. Não, esse claro, eu creio em Jesus, não é o suficiente. Como aquele ladrão lá da cruz, ele foi salvo, né? Mas se aquele fosse o momento do arrebatamento, ele não seria arrebatado. Tanto que a Bíblia fala de que a igreja, boa parte da igreja, ficará. Lembra a parábola das 10 virgens? Mostram que eram 10 virgens, ou seja,
todas as pessoas, não todas as denominações, não é isso. A Bíblia não trata de denominação, a Bíblia trata da fé em Jesus Cristo. A minha igreja é uma bênção, a minha igreja é salva. Não, esquece esse negócio de rótulo, de título, de denominação. A fé é pessoal, a fé não depende de um rótulo. Eu posso estar dentro de um ministério onde Deus esteja curando, libertando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e eu posso ser um Judas, sentado à mesa com todo mundo. Ou será que a Escritura já não mostra esse exemplo? Amém, irmão? Então não é rótulo. Todo mundo diz assim, caramba, os discípulos de Jesus são o máximo, e Jesus está dizendo assim, ainda mais Judas. Aquele então é o máximo mesmo, aquele é bom demais. Amém? Não se pensa em reino de Deus com rótulo denominacional. Se pensa com a fé pessoal em Cristo Jesus. E se eu tenho, Tiago diz, se eu tenho fé, eu tenho que mostrar as minhas obras. Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, pelas minhas obras, eu vou expor a minha fé. Tem gente que se ilude, eu sou crente, não, eu creio em Jesus. Aí Jesus diz assim, vai a tal lugar fazer minha obra? Não, mas eu creio em Jesus. Vai lá e prega para aquele ali. Não, mas eu creio em Jesus. Caramba, tá bom, que fé fantástica. Por que eu estou falando isso? Por experiências. Eu conheci um jovem que uma vez ele veio entrando na igreja, o culto tinha acabado, mas ele me conhecia, ele tocava violão muito bem. Quando acabou o culto, que eu estou arrumando os fios, guardando lá os fios, né? Era um fio de microfone, que já tinha um microfone nessa época na igreja. Eu estou guardando aquele fio, dobrando, botando numa caixinha, lá embaixo, naquela situação que muitos irmãos sabem. Aí vem esse jovem descendo aquelas escadas ali, com seu violão na mão. E Deus revelou para ele, Deus tem uma obra na tua vida. Com esse violão aí, São Paulo, Deus vai te levar a São Paulo. Olha que privilégio. Ia dar um início à vida daquele camarada, através do ministério de louvor que ele tocava, tinha conhecimento para isso, tinha espiritualidade, uma pessoa que particularmente eu conhecia. Quando ele entra no final do culto, recebe essa palavra. No final não, o culto já tinha acabado. Ele entrou na igreja, não sei porquê, e ele era membro de outra igreja, e recebeu essa palavra. Passou-se 3 meses, eu encontrei com ele no caminho. E aí, como é que vão as coisas? E aquilo me veio à memória, como é que vão as coisas? Não, tudo bem e tal. Falei assim, e aí, não apareceu nenhuma viagem para você para São Paulo, não? Ele falou, apareceu. Há menos de um mês atrás. Eu falei assim, você não foi não? Aí ele falou assim, não fui não. Eu falei, mas você não lembra daquela palavra que Deus deu? Não, eu lembro, mas sabe como é que é, né? Viajar com família, viajar com filho, viajar... Mas se você crê em Jesus? Creio. Está disposto a morrer por Cristo? Faz a obra de Cristo? Não. Porque a família para ele foi um empecilho. Ele disse que não podia viajar com família. Ora, e era o projeto de Deus. A vida daquele jovem ia deslanchar, ele ia assumir o ministério de louvor, ia viver, ia ser sustentado por Cristo, tocando o seu violão. Hoje eu encontro com ele aí pelos caminhos, ralando que nem um condenado, né? Carregando balde de concreto nas costas, calejando as mãos, naturalmente falando, calejar, todos nós calejamos, todos nós trabalhamos, mas calejando aquelas mãos, aquele sistema de escravidão. Por quê? Porque um dia Deus mandou ele tocar violão em São Paulo e ele não quis. Mas para ele hoje na rua, ele vai dizer o quê? Não, sem Jesus nós não somos nada. Amém, irmão? Então, quando você pensar em Deus, não pense com rótulos, não pense em Deus a nível de congregação, pense como Davi pensava. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas Ele não é o Deus de todo Israel? É, mas Ele é o meu Deus. Se Israel não o quiser, que nem Abacuque profetiza, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que Israel não dê os seus
frutos não correspondem aos desígnios de Deus. Todavia, eu me alegrarei no meu Deus e exultarei no Deus da minha salvação. É assim que se anda com Deus. Somos irmãos? Somos. Somos uma família? Somos. Mas se alguém não quiser fazer a vontade de Deus, eu fico sem família. Eu fico sem irmão, mas eu sigo sozinho. É assim que se segue Jesus. Por quê? Porque a salvação é coletiva. Salvação é individual. Né? Ninguém vai... Estou indo para o céu, vem comigo. Ah, mas não vem mesmo, meu irmão. Não vem mesmo, então eu não vou brincar com a eternidade. Não vou brincar com a eternidade. Eu faço o possível para carregar todo mundo. Meus filhos, minha esposa, minha mãe, lutei pelo meu pai e por todo mundo. Agora, se ninguém quer, eu vou sozinho. Amém? Eu vou sozinho porque lá está profetizado, né? Que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, que ficou para trás, ficou. Nós vamos então voltar aqui. Nós temos o capítulo 21 de Mateus. Você ouviu? No verso 18, vamos continuar vendo as particularidades do Evangelho de Mateus com a sua linguagem que visa alcançar os judeus. Os judeus messiânicos estão por aí espalhados para todo lado, muitos se transformando em igreja, mas sem a visão da restauração. Tanto que nós temos um trabalho dirigido por Deus que vai deixar um grito violento, mas que grito, irmão. Vocês não imaginam o grito que já me foi profetizado, que nós deixaremos para os judeus. Se você acessar aquele site Ouve, ó Israel, do Space Livecom, você vai ver que o grito já começou, mas o que nós ainda vamos colocar naquele site, que já tem acesso de Jerusalém, Tel Aviv e todas aquelas partes lá do Oriente Médio, está uma maravilha, aquele site vai se transformar numa bomba. Nós deixaremos esse grito para os judeus, mas esse grito vai funcionar depois do arrebatamento da igreja. Não é para agora. Os judeus não serão restaurados pela igreja. O que está profetizado de restauração de Israel não é a igreja que vai restaurá-los. Mas tem crente achando que vamos restaurar Israel. Coitado, vai estudar a Bíblia. Não podemos ir contra a Escritura. Por mais que eu faça, não vou frustrar o propósito de Deus. Por mais que seja boa a minha intenção, Deus não vai me dar graça para ir contra os princípios dele, já pré-estabelecidos. E o que Paulo profetiza sobre a restauração de Israel? Que algum crente pregou? Não é nada disso. Paulo não fala que nenhum crente pregou. A restauração de Israel se dará pela manifestação direta do Messias. O que nós temos como papel? Deixar evidente esse Messias, para que Israel, quando se ver no fundo do poço, ouça, enxergue esse Messias. Agora, nós vamos pregar e restaurar Israel? Não, nós vamos apenas deixar, a grande dica para que Israel clame pelaquilo que é correto. E que dica? Aguarde só mais um pouquinho que vocês verão que dica nós vamos deixar para Israel. Até as autoridades vão ficar chateadas com o nosso grito para Israel. Nós vamos mexer em estruturas que vamos chegar até a ONU. Nós vamos chegar até a ONU. O grito vai ser tão forte, tão estrondante, tão terrível, tão provocante, que até a ONU vai se abalar com um grito que a voz da restauração deixará para Israel. Quem viver, verá. Vamos voltar então aqui, Mateus 21, a partir do verso 18, em que Jesus usa uma simbologia que para nós até então, gentios, não teria nem muito efeito, nem muito sentido. Vamos ver aqui. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte te disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus coloca aqui um princípio de fé, de confiança, né, de determinação. Só que ele usa, nessa história toda, ele usa uma simbologia poderosa, que é a da figueira. Nós caminhamos durante muitos anos dentro das igrejas e não demos conta disso. Nós apenas enfatizávamos a fé. Que Jesus está dizendo, tendo fé, ordenou que uma figueira murchasse. Se tiver fé, vai ordenar que um monte se transporte, se erga e se lance no mar. Nós sempre enfatizamos a fé. Mas ali eu não vejo como principal a fé, mas a simbologia da figueira, que significa Israel. Desde Juízes, capítulo 9, nós temos a primeira parábola da Bíblia, que é a parábola de Jotão. Um homem chamado Jotão lançou essa parábola. Depois, lá em Abacuque, o profeta Abacuque, nós também temos ele dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Ele vem e usa, Abacuque usa figueira, videira e oliveira. Jeremias ainda vê uma amendoeira, uma vara de amendoeira. Jesus vem e faz citação aqui de uma figueira que a parábola de Jotão e o profeta Abacuque estão relacionando com a nação de Israel. Então, Israel, observando esse dito do Senhor Jesus, atentando para isso, lendo nos dias de hoje, Israel terá um entendimento do que Jesus fez. Amaldiçoou-os, nunca mais nasça fruto de ti. Esse nunca mais, ele pode ser entendido de formas diferentes. Por exemplo, no tempo que nós vivemos, que é considerado uma estação pré-definida, o tempo chamado graça, nesse tempo Israel não produzirá, como não está produzindo, absolutamente nada. Nenhum dos frutos da nação judaica estão sendo colhidos por Deus. Eles estão levando uma vida, Deus está preservando para que eles não sejam destruídos, mas não estão produzindo nada que sirva para a vida eterna. Claro que você vai encontrar alguns palhaços aí, eu me converti ao judaísmo. Você sempre vai encontrar um besta desse. Isso é normal. Até pastor já disse que se converteu ao judaísmo. Eu estava vendo testemunho de um louco que pensou que era pastor, que se reverteu, né? Vou chamar reverteu ao judaísmo. Isso é um absurdo. Então, é negar a Cristo. Isto é negar a Cristo, isto é ir para o inferno. Porque depois que você conhece Jesus, você não pode negá-lo. Não interessa que doutrina você encampe. Israel é representado como figueira desde o Antigo Testamento. O judeu lendo isso, está vendo que Jesus os amaldiçoou. Tempo da graça, quer dizer, Israel não produzirá absolutamente nada. Mas nunca mais, às vezes dá a ideia de que jamais, nunca mais produzirá. Porém, nós sabemos que agora, neste século, creio eu, haverá o implante de Jesus, o implante do milênio, em que Jesus reinará 1000 anos sobre a terra e a sede do seu governo estará em Jerusalém. Então, pode-se acreditar da seguinte maneira: Israel voltará a produzir frutos. Então, o nunca mais fica detido ao tempo da graça, que já está bem definido, que Israel aqui não produziu absolutamente nada.
Desde que o tempo da graça foi implantado, Israel negou a pregação de Pedro, que foi o ministério em Jerusalém. No ano 70, Roma trucida os judeus, os espalha, os proíbe de voltar em Jerusalém. Foi um derramamento de sangue fora do comum. Daí para frente, só horrores sobre a nação de Israel. Em 1948, Segunda Guerra Mundial, Hitler quase que dizima. Veio a União Soviética com a sua cortina de ferro, continuou a dizimar judeu. Cadê a produção de Israel? Eles estão ou não estão debaixo de uma maldição? Como Jesus falou, nunca mais nasça fruto de vocês. Nesse tempo da graça, eles conseguiram aí, em 1948, retornar para a sua terra e estão debaixo de guerra até hoje. Estão produzindo o quê? Não tem fruto mais de Israel. Não tem mais nenhum fruto espiritual de Israel. Fruto de salvação, não tem. Então, no milênio, pode ser que seja entendido de que uma vez que a sede do governo milenar estará em Jerusalém, então Israel volta a produzir, os judeus voltam a ser ali de alguma forma um instrumento de Deus. Porém, existe uma outra interpretação ainda. No milênio, não haverá pregação de nenhum judaísmo, nenhum sacrifício de animais. No milênio, não haverá pregação de lei de Moisés, rituais mosaicos. Aquilo está extinto para sempre. Foi substituído pela nova, o Antigo Testamento foi substituído pelo Novo, ou seja, a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. E Deus jamais voltará à antiga aliança, jamais voltará à antiga aliança, está descartado. Os judeus estão por aí dizendo, vamos voltar aos rituais mosaicos, estão de ilusão, não vão nada. No milênio, nós sabemos que além de haver uma restauração nacional de Israel, também voltará para reinar com sede em Israel, em Jerusalém, a própria igreja. E isto aqui é fato, não é talvez. A igreja voltará para reinar com Cristo 1000 anos. Igreja quem? Eu sei que é a igreja, mas que seleção Jesus fará para trazer um povo? Isso eu não sei. Quem ele vai trazer? Ele vai trazer toda a igreja? Ele vai trazer os cristãos desde o tempo que ele fundou a igreja até hoje? Não sei. Ou ele vai trazer quem? Quem realmente aprendeu da sua palavra? Que tipo de seleção Jesus fará para trazer esse povo que vai reinar? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que ele trará um povo chamado igreja para reinar com ele no milênio. Então, quem vai estar com a autoridade no milênio? Os judeus restaurados ou a igreja que já tem o conhecimento de Cristo Jesus? Os judeus, nessa época da restauração do milênio, eles serão alunos. Quem vai estar com cetro, com o reinado? Não é a igreja? Porque já vem com o conhecimento que já partiu da terra com ele, foi aperfeiçoado por uma visão tremenda lá na glória, no paraíso, não sei em que parte espiritual, celestial. A igreja retorna. Ora, e esses judeus que estavam aqui na terra, eles têm alguma coisa para nos ensinar? Eles são meros alunos, são crianças aprendendo a caminhar. Nós vamos lhes ensinar tudo que eles negaram. Nós vamos lhes ensinar como seus antepassados crucificaram Jesus Cristo. Nós vamos lhes ensinar as profecias de Daniel, que agora estão ali se cumprindo no milênio diante dos olhos deles. E isso que nós vamos estar ensinando para Israel, nós estaremos ensinando para o mundo inteiro. O milênio é nosso, né? Abaixo Brasília, já era a Constituição. Acabou. O milênio é nós virmos a esse mundo com autoridade para implantar a Bíblia. Ah, meus direitos. Seus direitos, deixa eu ver a Bíblia. Você tem direito. Ah, meus direitos, deixa eu ver a Bíblia. Não, segundo a Bíblia você não tem direitos. Mas a Constituição, você ainda pensa nisso? Já era, meu amigo. Mas os advogados, a OAB já foi extinta. Já demolimos o prédio. E o fórum já pegou fogo há muito tempo. Se não tiver virado um templo para adorar Jesus, já era. Isto que acontecerá no milênio. Não haverá mais lei humana nenhuma reinando.
Ou você acha que Jesus Cristo vai voltar a este mundo com poder e glória depois de derrotar aquela batalha do Armagedon e deixar os homens continuarem a fazer suas leis? Não vai, não tem como. Então, no milênio, quem reina com Cristo? A igreja. Israel será restaurado pelo conhecimento que a igreja lhe dará, e daí sim, judeus restaurados no milênio poderão estar sendo missionários, vamos assim dizer, como a igreja estará no mundo todo, missionários espalhados pelo mundo todo. Mas judeu reinando como judeu, descartado, fora de cogitação. Então, dentro deste ponto de vista, nós continuamos a sustentar a palavra que diz: nunca mais nasça fruto de ti. Acabou. A simbologia da figueira, que era a nação de Israel, já era. Israel como nação foi destituída. A igreja está dominando sobre toda a terra agora. E o conceito nacional de Israel é apenas um lugar. Mas a doutrina que hoje sustenta Israel, que são os rituais mosaicos, a descendência de Abraão, isso já era, acabou. Então, dentro desse conceito, ainda prevalece a palavra de que nunca mais nasça fruto de ti. Então, Jesus aqui, outro detalhe que Jesus olhou nessa figueira foi que, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se, não tendo achado senão o quê? Folhas. Quer dizer, Jesus viu algo aparente. Jesus viu algo formoso, bonito. Você olhar uma árvore de longe e vê-la verdinha, é uma visão normal. É uma visão normal, natural, muito bela, muito boa. Mas quando ele se aproximou, não viu o que ele queria ver, o fruto suficiente. Então, não foi isso que aconteceu com a nação de Israel? Não estavam lá dizendo: temos por pai Abraão, né? Somos guardiãos da lei. Os sacerdotes, os saduceus, os escribas faziam longas orações, tinha aqueles rituais todos, aquela aparência toda, mas quando Jesus desce da sua glória e vem de perto olhar a figueira, ele não viu fruto. Tinha só aparência, tinha fama. Aí Jesus começa dizendo: não, pai de vocês não é Abraão, é o diabo. Não, vocês me honram sim, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando se estava olhando de longe, todo mundo dizia: o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Mas quando Jesus vem de perto, diz assim: não, o Deus deles é o diabo. Essa simbologia das folhas tem muito a ver com isso. Hoje tem muitos ministérios sobre a terra que estão cheios de folhas. Tem uma aparência fantástica. Belos louvores, belas orquestras, tudo muito belo, lançamentos de CDs maravilhosos, coisas fantásticas, gente cantando muito bem, afinadíssima. Não tem uma tal de Ana Paula Valadão aí? Que voz belíssima, né? Mas duvido que se Jesus vier de perto que vai achar fruto. Não tem fruto, só tem folha. E por causa dessas folhas, muita gente vem e se abriga ali debaixo. Mas vai morrer da fome. Só está guardado do sol, mas não tem alimento. Bom, esta é a simbologia da figueira, que para os gentios, nós, sem o conhecimento do que ela significa para Israel, seria apenas uma citação da fé que Jesus Cristo exerceu. Nunca mais nasça fruto de ti. Tá, a figueira secou. Ah, se tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer ao monte, ergue-te. Seria isso. Mas, para Israel, isso significava bem mais. Temos alguma pergunta sobre a figueira? Todos conhecem uma figueira? Nós tínhamos um pé de figueira aqui, antes de fazermos a obra. Depois da obra tivemos que retirá-lo. Interessante que uma vez, antes de nós... Não, na semana que nós fundamos esse seminário, naquela semana a figueira ainda estava lá, no meio assim da nossa área de culto, lá estava a figueira. E naquela semana que começamos o seminário, apareceu um anjo. Um anjo que foi lá na figueira natural,
Ele se aproxima lá daquela figueira que estava no meio, uma altura de mais ou menos uns 1,5 m, 2 metros de altura a figueira. O anjo vai lá naquela figueira e vai, quando ele vira, ele sai com um figo enorme, desse tamanho assim. Um figo de mais ou menos mais de meio metro de tamanho. Aí Deus dizia assim: você funda o seminário e eu acrescento os frutos. Dali para frente, Deus nos tem dado muita graça, nós temos colhido muitos frutos desse seminário, e não só nós aqui, mas o mundo inteiro tem colhido. Hoje tem pessoas que passam madrugadas ouvindo os nossos seminários. De vez em quando eu recebo um e-mail aí de alguém assustado: caramba, pastor, eu vi o seminário tal. Eu nem lembro mais qual foi o seminário, mas a obra está lá acontecendo. Eu ouvi o seminário número tal, eu ouvi o seminário do primeiro, o do segundo, e as pessoas vão dando os seus testemunhos de como tem encontrado respostas em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus falou: funda o seminário e eu acrescento os frutos. Amém. Nós temos ainda, no capítulo 21, a partir do verso 33, mais uma situação. Vamos observar. É a parábola dos lavradores maus. É uma parábola longa, né? Que vai até o verso 46. Mas que Jesus diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa, plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Lá em Isaías, que fala da parábola. Quem lembra? Isaías, né? Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 é praticamente uma repetição desta parábola. Ou seja, Jesus está usando mais uma vez algo que os judeus tinham, vamos assim dizer, um pleno conhecimento. Está repetindo a questão do nome de Deus como torre, a sebe, que eram os cuidados de Deus, os animais que representavam outras nações que queriam invadir Israel. Ele está simplesmente descrevendo isso com outras palavras aqui. Então diz: ao tempo da colheita enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, os espancaram um, mataram outro, a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Retrato exato. E a resposta das pessoas que estão ali, Jesus falando: o que fará o senhor da vinha quando voltar? Eles mesmos, judeus, deram resposta: ora, vai castigar essa gente toda aí, vai acabar com eles e vai
arrendar a vinha a outros trabalhadores que lhe deem o fruto a seu tempo. Ou seja, vai retirar Israel de jogo e vai instituir a igreja com os gentios, vai chamar um outro povo para produzir os frutos que Deus espera. Os cidadãos aqui, os fariseus, etc., eles entendem que Jesus proferiu isso, que eles estão enquadrados nisso, ou seja, automaticamente, se eles reconhecem que a parábola é contra eles, então eles entendem que eles mesmos iam rejeitar o Filho de Deus. Por quê? Porque eles não queriam perder a posição que eles achavam ter. Este é um retrato terrível. Os judeus tinham uma posição altamente privilegiada. Era o sacerdócio. Era a história toda de Deus na vida deles. Quando vem Jesus, se eles reconhecem Jesus, eles teriam que entender que aquele sacerdócio e aqueles que estavam exercendo o sacerdócio iam ter que abrir mão. Pelo menos enquanto Cristo estivesse ali, não tem sacerdócio, porque Cristo é o sacerdote. Então Anás, Caifás e tantos outros que tiveram como sacerdote em Israel, os escribas, os fariseus, eles tinham que todos largarem os seus postos e vir se prostrar aos pés de Jesus. Eles não aceitaram isso. É muito difícil quando os homens pensam que alcançaram alguma posição, alguma coisa, quando eles acham que dominaram alguma coisa, que tem privilégio. Todo mundo reverenciava Anás e Caifás, todo mundo ia diante deles para eles darem as sentenças, eles que julgavam um monte de coisa, eles não pagavam nada, né? Se a nação tivesse instituída normalmente, eles não pagariam imposto nenhum, eles só colhiam impostos e mais coisas. Então é muito difícil para o homem que não entende que realmente é Deus que tem que reinar, quando este homem atinge uma posição, ele não consegue mais abrir mão. Quando a cabeça dele diz que ele é alguma coisa, ele não consegue mais enxergar a história de forma diferente. Isso é um perigo. Nós podemos estar em qualquer lugar, mas temos que sempre esperar a ordem de Deus. E se um dia Deus disser assim, sai do trono, eu tenho que sair do trono. Se ele me pôs naquele trono e ele disser, sai do trono, eu tenho que sair do trono. E quanta gente eu já vi destruída por isso. Uma vez viajei daqui para Macaé. Lá tinha uma mulher problemática, a filha prestes a morrer, já desenganada pelos médicos. Aí eu me informei direito e fui parar em Macaé. Quando cheguei lá, me deparei com quem? Uma pastora. Falei, já tô vendo o problema todo. É maldição na vida dela, maldição na vida do filho e maldição na vida da menina. Ela é pastora, mas a filha dela estava a poucas horas da morte. Porque, na verdade, ela não era pastora. Ela está numa posição onde ela está usurpando um trono, está debaixo de maldição, de desgraça, e foi o que eu vi dentro daquele lugar. A igreja era de um lado e a casa era do outro. Tinha passagem de um lugar para o outro. Só vi maldição, só vi problema, só vi desgraça. E vi arrogância. Mas eu disse para ela, falei, minha irmã, não é porque você hoje está aí, como pastora, que tem que permanecer, não. Ora e veja a direção de Deus. Deus deve ter alguém para assumir esse lugar aí. Falei assim, amenizando a situação. Aí, cadê a menina que está doente? Tá lá, eu vou levar ela lá para dentro da igreja, vamos morar lá dentro da igreja. Falei, pode ser em qualquer lugar. Resultado, a menina desenganada, com alguns dias de vida profetizado pelos médicos, está lá até hoje. Está lá até hoje. Qual era o problema na vida da menina? Maldição. Uma maldição que atravessou, veio da avó, já estava alojada na mãe, só que não estava se manifestando ainda como deveria se manifestar, mas estava lá, e já estava pegando a filha. A filha ia partir primeiro que a mãe, a pastora. Pastora, meu irmão, só se for no inferno. Pastora só se for para cultuar o diabo. No reino do meu Cristo não tem pastora. Tem pastor.
Deus pode levantar uma mulher para começar uma obra, mas depois um homem vai ter que assumir essa obra. Não interessa se, como dizem, não, os homens caíram. Se todos os homens caírem, acabou o sacerdócio, porque mulher não vai assumir. Isto é a regra bíblica que eu enxergo. Isto é a regra bíblica que eu enxergo. Não abro mão dela e aposto a minha vida. Então, resultado, não é pastora? Nós fomos lá, fizemos uma oraçãozinha. Um anjo veio e tocou nela assim e foi embora. Acabou. Falei assim, pode fazer o exame. Ela está curada. Aí, não demorou muito, 2 dias, recebi uma ligação. Falei assim, e aí, como é que está a menina? Não, os médicos falaram que não tem nada, que ela está boa. Eu falei, tá bom. Ué, mas ela não era pastora? Justamente aquele mal todo estava ali por ela ser a pastora. Ela era a grande causa da perpetuação de uma maldição que já vinha desde a mãe dela. Agora, tem gente que não sai do trono. Então, assim como aconteceu com Israel, os sacerdotes tinham uma posição. Passava na rua, Senhor Caifás, saudações, shalom, né? Todo mundo se curvava diante deles. Hoje tem muita gente que gosta de ser chamado, pastora, como se esse título significasse alguma coisa. Meu irmão, o que significa são os frutos, não é título. Tem um mercenário aqui embaixo, no Santo Cristo, que o pessoal passa na rua, pastor fulano, ele, oi, gosta de ser chamado de pastor. Eu conheci um camarada antigo, do tempo de igreja, que se você chegar perto dele, ele se apresenta assim, eu sou pastor fulano. Eu digo, que desgraça, que desgraça. A sociedade não tem que conhecer o meu título, a sociedade tem que conhecer os meus frutos. A sociedade não tem que saber quem eu sou. Agora, na hora que eu abrir a boca, eles vão ver quem é o meu Deus. Eu sou ninguém. Importa que ele cresça e eu diminua, eu não sou nada. Mas se ele puder contar com um dedinho meu, com a minha língua nessa terra, um dia lá no céu eu verei que considerações ele teve sobre mim. E lá é que importa. Jesus falou, juntar tesouro no céu. Então, meu irmão, hoje tem pessoas que atingem certas posições e não conseguem abrir mão. Eu conheci uma outra igreja de uma pastora, lá em Vicente de Carvalho. Começou uma reuniãozinha numa casa e Deus começou a operar. E eu comecei a frequentar esse lugar. Tinha as reuniões e tal. E a mulher se autodenominou pastora. O grupo ali simplesmente passou a tratar ela de pastora e tal. Chegou um dia que eu vi entrar um profeta lá dentro daquele lugar, chamar ela no canto, perto de mim, e falou assim, olha, Deus vai trazer um homem para assumir esse trabalho aqui. A irmã fica ligada que Deus vai trazer um homem para assumir esse trabalho aqui. Eu ouvi aquilo, eu falei, acho que só eu ouvi aquilo. Tá, aguardei. Resultado, eu acompanhando, entrou homens naquele lugar e a mulher se manteve irredutível. O trabalho tinha crescido de 5, 6 pessoas, passou a ter 45 pessoas. O lugar lotou. Quer dizer, 45 pessoas somos quase nós aqui. Era muita gente, virou uma verdadeira igreja. E Deus levou gente lá para assumir a obra. Homens para assumir a obra. Ela não abriu mão. Vai procurar a igreja hoje? Vai procurar a igreja hoje? Vai procurar ela hoje? É uma desviada, que inclusive já esteve aqui, mas a obra aqui foi forte demais para ela. Tem gente que depois que assume uma posição, ou pensa que assumiu, tem gente que acha que vai levar a fazenda no caixão, vai levar o prédio no caixão, vai levar seu carro 0 km no caixão. Tem gente que tem um psicológico todo problemático, todo traumatizado.
Então, depois que seres humanos atingem certas posições, eles não conseguem abrir mão. Por isso que nós temos que nos comportar sempre como aluno, como servo. Jesus, hoje eu estou aqui sentado no trono. Se amanhã o Senhor me mandar sair do trono e lavar os banheiros, é isso aí que eu vou fazer. Eu quero servir a Cristo e não me servir de Cristo. Agora, meu irmão, isso para algumas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Então, essa parábola aqui mostra que eles reconheceram Jesus, porque a parábola está dizendo, eles reconheceram que o chefe enviou o seu filho, mas quando eles veem que aquele é o filho, o herdeiro da herança, que herança? Qual é a herança de Deus sobre a terra? Hã? A herança de Deus sobre a terra é o sacerdócio. Nunca mais esqueça disso. Quando Deus falar de sua herança, Ele está falando do sacerdócio. O sacerdócio é a única, você sabe o que é a única, exclusiva, singular? O sacerdócio é a única forma que Deus opera sobre o planeta Terra. Portanto, o sacerdócio é a herança de Deus sobre a terra. Quando eles reconheceram que aquele era o herdeiro do sacerdócio, eles falaram, não vamos sair da nossa posição, não. Não vamos largar as nossas possessões, não. Vamos matá-lo. Jesus está dizendo isso tudo na cara deles. Vocês estão sabendo quem sou eu. Vocês leem Pergaminho todo sábado. Vocês leem Isaías toda hora. Vocês leem Ezequiel toda hora. Vocês leem Daniel. Vocês sabem quem sou eu. Mas eles disseram o quê? Vamos matar esse cara. Aí diz que levaram eles para fora da vinha e o mataram. Fora da vinha era onde? Fora de Jerusalém. A vinha aí representa Jerusalém. E Jesus foi morto fora dos portais da cidade, num lugar chamado, em grego parece, Geena, né? Que é um lugar que fica o lixo da cidade, ficava ali queimando constantemente, mas fora da cidade. Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade. Alguma pergunta? Alguma revelação? Tem pergunta aí? Não? Ninguém? Bom, então vamos dar uma paradinha para depois nós retornarmos? Vamos retornar depois com Mateus 24, onde nós vamos estar analisando de um modo geral as características de Mateus 24. Vamos beber uma aguinha.